Viagem por Aí dessa semana está no Vale do Café, no Rio de Janeiro. Isso, gente. O programa desembarcou aqui em Valença, no sul do Rio de Janeiro, e tem muitas coisas legais. No programa de hoje são as fazendas de café. Sim, nós acordamos aqui na Fazenda Vista Alegre, que é um palacete rural construído há 200 anos. Então, mais um episódio do Viagem por Aí está imperdível o programa. Fique por aí. Acompanhe com a gente. Gente, o programa Viagem por Aí de hoje desembarcou em Valença, essa cidade linda com muitas fazendas de café, e descobrimos por aqui uma pessoa maravilhosa, simpaticíssima por sinal. É a Vera Matos, proprietária da Fazenda Vista Alegre, e vai contar um pouco dessa história para vocês. Tem muita coisa interessante no programa de hoje. Vera, obrigado por atender a equipe do Viagem por Aí aqui em Valença, tá? E conta um pouquinho da história da fazenda. Quanto tempo vocês adquiriram? Olha, nós estamos aqui há uns 40 anos e eu vou contar um pouco da cronologia, como chegou até a gente. Porque a fazenda é de 1852, que o grande personagem chamava-se Visconde Pimentel. E ele herda do pai que construiu, então a casa deve ser de 1820 e pouco. Com a morte desse Pimentel, Visconde Pimentel, a irmã herda. Isso já no fim do ciclo do café. Isso aqui era uma fazenda de café, uma das mais importantes do século XIX. E a irmã herda e já acabou o café, ela entrega ao Banco do Brasil para pagar dívidas. Então, essa fazenda aqui ficou meio largada. Uma família compra um lote de 3 fazendas, essa e mais 2 que ficam aqui perto. E como essas 2 ficavam para um outro lado, isso aqui ficou abandonado. Só não caiu porque Deus gosta muito daqui. Mas, enfim, esse Visconde morre, como eu falei, a irmã herda, entrega ao Banco do Brasil para pagar dívidas, essa família compra. E essa família, numa volta da Europa, conhece uns dinamarqueses que estavam vindo para o Brasil para tentar a vida. E eles eram de laticínios, de queijos finos. E ele arrenda a fazenda para essa família por 30, 35 anos. Eu acho que essa família segura a casa em pé. Com a morte desse proprietário, um outro herda, meu sogro compra desse segundo herdeiro. Então nós estamos aqui mais ou menos uns 40 anos, e eu namorava meu marido quando meu sogro comprou aqui. Então esse gramado lindo que vocês estão vendo, quando nós chegamos, isso aqui era mato, aqui não tinha piscina, nós temos uma cachoeira, nós queríamos chegar até a cachoeira, e era assim, bota e facão para abrir o caminho, né? Enfim, e meu sogro compra, e eu e meu marido, Délio, temos assim um amor por isso aqui incrível. Nossa vida foi muito aqui. Eu casei aqui nesse gramado, fiz bodas de prata aqui, e meus filhos foram criados aqui, né? E um dia meu sogro disse que ia vender a fazenda, e nós ficamos assim, meio sem chão, sem saber o que fazer. Aí juntamos tudo que tínhamos e compramos. E começamos a trabalhar também com turismo, porque além da fazenda ser muito bonita e ter um cenário natural muito bonito, tem uma história muito interessante. Então, por aqui passaram várias pessoas. Esse Visconde, a primeira coisa que ele faz, na época do ciclo do café, você imagina, ele liberta os escravos. Então, eu tenho uma casa que depois eu vou mostrar para vocês, que é conhecida como a Casa da Música. E foi uma das primeiras não, acho que é a primeira escola no Brasil a alfabetizar filhos de escravos. E ele, ao mesmo tempo, contrata, quer dizer, nessa escola eles aprendiam a ler, escrever, religião,
e alguma habilidade, uma profissão, né? E música. Então ele contrata um maestro, que era o melhor da época, para ensinar os escravos. E fica tão bom que eles fazem uma banda de música de escravos. E com esse histórico todo, ele recebe, o Visconde Pimentel recebe aqui o Conde Day e comitiva. Quer dizer, ele recebe não só passeando, ele fica aqui uns 3 ou 4 dias, né? Então, tem uma história muito rica aqui, né? Vamos entrar dentro de casa, que aí nós vamos passando e eu vou contando a história? Isso, com certeza, gente, mas são iniciativas como da Vera e do marido dela que resgata parte da história desse país. Tá aqui a importância, a gente quero parabenizá-la, viu, Vera, por tudo isso, está aberto ao público também para essa visitação. Vamos com a gente, vamos contar um pouquinho mais, né? Será um prazer. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos na sala de jantar. Essa mesa é uma mesa século XIX, é original. E é interessantíssima porque ela aumenta e diminui. Eu sento aqui 14 pessoas. Em cima dela nós temos esse lustre, que é um lustre também século XIX, só que ele é de Murano. Murano é um arquipélago perto de Veneza. E a gente ficou assim meio receoso que não, de repente não podia não se adaptar, ficar bonito aqui na casa, porque todos os outros são império, mas eu achei que ele ficou lindíssimo, né? Esse jardim de inverno é original. A gente vê a luminosidade dessa sala. Esse azulejo é um azulejo em alto relevo, é português, e nesse jardim de inverno, vocês estão vendo esse tacho? Esse tacho foi achado aqui, nessa casa em que os escravos, era a Casa da Música, onde eles aprendiam a ler e escrever. Eu estou em obra, estou fazendo essa pousada, né? E aí um funcionário chegou para mim e falou assim, olha, tem uma coisa enterrada aqui. Quem sabe, um baú de moedas de ouro. Aí me sai esse tacho. Esse tacho veio de guindaste para cá. Acredito que ele não tem nada a ver com café. Então, ele devia ser ou realmente de fazer comida ou de fazer melado, né? Também nesse jardim de inverno tem essas estátuas que faziam pandan com as que estão dentro da outra sala. E eu tenho outro móvel ali com mais outro limoges, outra louça inglesa. Também um móvel que é um louceiro, também sem pregos. Todos os móveis grandes aqui são todos encaixados. Você não vê prego em lugar algum. Eu tenho uma peça ali que eu acho muito bonita, que chama-se gomil. Gomil é uma jarra que você lavava as mãos, lavava o rosto, que ficava dentro dos quartos, né? É lindo. Eu acho interessante observar como são dispostas essas vigas transversais e essas duas vigas mestras, né, que estão encravadas na rocha, né, e elas fazem vamos dizer, a sustentação da casa. E quando a gente olha assim na perspectiva do artista, né, de quem idealizou, a gente observa uma simetria quase que perfeita até no próprio corte das peças. É uma casa de 200 anos, quer dizer, nessa época, quando chegaram aqui os desbravadores, encontraram a Mata Atlântica virgem e a terra habitada pelos índios. E esses desbravadores se utilizavam da matéria-prima da madeira, e o trabalho naquela época não tinha ainda as serrarias funcionando.
Então era tudo feito no machado, né, no olho. A perspectiva do construtor, a forma como iam sendo assentados os barrotes, né, essas vigas colossais, feitas com a força do braço escravo, né, que era decisivo para a realização desse projeto impressionante, e a qualidade do artista na visualização do prédio, do sentido arquitetônico que a casa tinha, né? A Fazenda Vista Alegre é muito procurada para cenários de novelas. E a Vera vai contar pra gente o que já se passou por aqui. Me parece que teve até clipe aí de gente famosa, né, Vera? Com certeza. Aqui já tiveram várias novelas. Uma das que mais marcou porque aparece a casa, porque se não aparece a casa é muito difícil vocês identificarem. Não sei se vocês lembram uma novela chamada A Viagem, que passou uns 10 anos atrás, mas reprisou há pouco tempo. Eu até hoje recebo frutos dessa novela, que era a casa da mãe da Cristiane Tornone, se não me engano, e era um pedaço de céu, quando era um céu mais fechado, e existia eu acho que era um Alexandre, era o nome do personagem, era o Guilherme Fontes, que morria e aparecia para a mãe exatamente nessa árvore. Essa árvore lindíssima, essa árvore é uma paineira, ela tem mais de 150 anos. Oi, Julião. Que bom que você tem ela pintada. Ah, você pediu, né, Andresa? Tava com a saudade dela. Oh. Que bom, né, Andresa? A dona Guiomar voltou pra casa. Minha mãe sofreu muito, Julião. Mas agora eu acho que ela vai se recuperar rápido que não faz. Se Deus quiser. Vai. E tem uma outra, todo mundo aqui gosta de subir em árvore. Eu também já recebi a Xuxa. A Xuxa fez um especial, eu acho que era de 15 anos de Xuxa. E eu tenho uma outra árvore também muito bonita e teve uma cena até muito engraçada, porque na época a gente tinha 5 pastores. Eu não sei fazer cachorro brabo, meus cachorros são sempre mansíssimos, mas eram 5 pastores. E a Xuxa pediu para soltar os cachorros, só que eles ficavam junto comigo. E ela sobe nessa árvore, que é uma figueira, e para cantar a Lua de Cristal, e os cachorros comigo. Só que eles botaram umas folhas secas embaixo da árvore, aqueles ventiladores imensos. Quando ligou o ventilador, que as folhas começaram a voar, os cachorros pulavam, e eu falei, meu Deus, estragou a cena. Não, ficou linda, eles saíram na cena. Eu só cheguei para... Ainda falei, olha, vou cobrar cachê dos meus cachorros, hein? Porque realmente ficou lindíssima. Se vocês quiserem vir até aqui, na Fazenda Vista Alegre, fica em Valença. Eu também faço eventos, inclusive casamento. Uma dessas casas que eu falei com vocês, que é a Casa da Música, eu estou fazendo uma pousada exatamente para receber a família dos noivos, né? Porque, como eu disse para vocês, eu casei nesse gramado, gente. Ficou uma coisa linda. E vocês, por favor, entrem em contato. Eu recebo grupos grandes, até com almoço, com lanche. Vai ser um prazer enorme. E foi um super prazer receber vocês com esse programa maravilhoso que está fazendo esse sucesso incrível. Meus parabéns pela iniciativa e um beijo enorme para vocês todos. Obrigado, Vera. Eu quero agradecer a Vera e dizer que a fazenda está localizada em Valença, município aqui na região do sul fluminense, interior do Rio de Janeiro, a 150 quilômetros aproximadamente do Rio, de São Paulo também 380 quilômetros, gente. Então, dá para vir no feriado, no final de semana, a rodovia Presidente Dutra liga São Paulo aqui a essa região, que é o Vale do Café, e nós também, em nome do Viagem por Aí, queremos te agradecer, Vera,
pela sua simpatia e hospitalidade com a gente. Foi um prazer enorme, um beijo para vocês e um beijo enorme para vocês. E espero vocês aqui. Gente, viagem por aí, volta já já. Volta com a gente. Estamos de volta com Viagem por Aí. Estamos seguindo o nosso roteiro pelo Vale do Café, aqui no Rio de Janeiro. E agora nós estamos visitando a Fazenda Aliança. A Lívia Pádua vai explicar para a gente como funciona a rotina aqui na fazenda. Bom, a Fazenda Aliança, ela é uma fazenda que tem uma preservação histórica, né, do café, mas hoje ela é voltada para a produção orgânica, de verduras, legumes, leite de búfala. E a gente hoje também está voltado para receber visitas, a gente faz visita guiada histórica, né, apresentando todo o ciclo do café, como funcionava, visita a horta no esquema colhe-pague. A gente também recebe para eventos, tem espaço para festas de casamento, eventos corporativos, e grupos fechados, né? Tem os quartos totalmente reformados, com decoração em alto estilo, para hospedagem também. E vocês recebem grupos só do Rio de Janeiro, de São Paulo? Quem são os visitantes daqui? Hoje em dia a maior parte vem do Rio, São Paulo, mas a gente está aberto para qualquer grupo. Inclusive tem um agendado agora para novembro que vem da Dinamarca.
Além da preservação histórica da hospedagem, a horta é outra atividade aqui da Fazenda Aliança. E a Lívia tem flores para mim, é isso? Tenho. Essa é a capuchinha, uma flor comestível, muito usada em salada. Ela é fresca e tem um saborzinho meio apimentado. Lembra o agrião. Ah, vamos Experimenta. provar. Saúde. Saúde. É muito boa. Um picantezinho, né, do Sim. agrião. Muito boa. A Fazenda Aliança tem essa produção, né, de horta e pomar, legumes e verduras, e ela é toda orgânica, não usa nenhum tipo de agrotóxico, tem só o cuidado do seu João e da nossa agrônoma Patrícia Diniz, que vem semanalmente colocar o calcário, cuidar para que, né, as pestes não invadam a horta, e é bem cuidada, com muito carinho e dedicação. O nosso passeio pelo Vale do Café segue agora pela Barra do Piraí. Nós estamos na Fazenda Ponte Alta. Essa história começa no século XIX, não é, Roberto? Exatamente. Essa fazenda foi fundada em 1830 pelo Barão de Mambucaba, que eu represento. Ele chegou a ter quase 400 escravos nessa fazenda. Ela tinha 500 mil pés de café, segundo o último inventário que nós localizamos. Esse barão, ele era um poderoso, chamado José Luiz Gomes. Ele chega aqui, ganha uma sesmaria, era um lote de terras que eram doados, e era uma mata atlântica fechada. Então ele desmata tudo, planta o café e fica aqui até a sua morte. E depois a fazenda vai entrar num processo de decadência, e no século XX ela tem uma visita ilustre do presidente Getúlio Vargas, que a baronesa, que é a Michele, vai contar para vocês. Conta pra gente, Maronesa. Isso. Mas antes de falar um pouquinho da presença no século XX de uma personalidade tão importante da história que foi Getúlio, é bom a gente ressaltar a questão do diferencial da Ponte Alta enquanto um patrimônio histórico. Ela é a única fazenda dessa região que possui o quadrilátero funcional ainda original, que é um conjunto arquitetônico que forma um quadrado. E os barões, quando eles fundavam uma fazenda, eles iam construindo aos poucos essas arquiteturas com a intenção de abrigar os escravos e produzir o café. Tudo acontecia dentro de uma espécie de mini fortaleza. Através da Casa Grande, ele tinha um controle sobre todas as outras arquiteturas. Essa fazenda tem uma ala completa de senzala, que, para uma questão patrimonial, é importantíssimo. Através das senzalas, a gente consegue perceber melhor o cotidiano do escravo, como eram as arquiteturas. Através do sarau histórico, que é uma forma lúdica de aprender história, a gente vivencia isso de forma mais forte, né? E a formação, então, do engenho, da Casa do Feitor, da ala das senzalas, Tulha, Hospital dos Escravos e Casa Grande. A casa tem uma história bem particular, porque ela foi a casa do barão, né? Foi fundada pelo Barão de Mambucaba. Depois ela sofreu transformações no século XX, quando Getúlio Vargas começou a frequentar. A proprietária da época, ela era amiga pessoal de Getúlio. E como ela percebeu que ele pretendia fazer com que o Vale fosse um ponto de apoio político para ele, ela resolveu transformar a casa para recebê-lo. Então, o apartamento que era do barão, no século XIX, virou apartamento de Getúlio. E aí, lógico que ela adaptou toda uma arquitetura já mais moderna, que hoje a gente pode considerar histórica, mas que, para a época, era uma arquitetura moderna, que é o neocolonial mexicano. A fachada da casa já está toda modificada, a estrutura interna também. Mas que é uma casa que tem um contexto histórico muito importante. Getúlio aqui comemorou os últimos 5 aniversários, reuniões políticas, sociais ele fez aqui na fazenda, trouxe cantores do rádio, por isso que também nós, de certa forma, focamos um pouco dessa história
Sim, e é interessante saber também que toda essa fantasia que eles usam e toda essa arquitetura, tudo está muito bem preservado para que as pessoas também possam conhecer a história. E tem muita gente que vem até aqui para conhecer tudo isso de perto. Vocês recebem muitos grupos também. Para começar, qual que é o tamanho dessa estrutura? Hoje, a fazenda ela tem 2.000 hectares, né? E ela produz gado de corte. Ela teve o seu auge o café, depois ela se transforma numa grande bacia leiteira e hoje é o gado de corte. Aliado a isso, nós temos o turismo. Nós recebemos grupos de terceira idade, hóspedes que gostam de história, que gostam de natureza e alunos. A gente se formou em História, eu e a Michele, porque a gente estava trabalhando da história. Mas quando nós começamos a trabalhar com estudantes, a gente viu que a coisa era mais séria. Então não precisava ter informação, precisava saber realmente o que aconteceu. E a gente foi atrás dessas informações. Então a gente se formou em História, a gente trabalha com historiadores e a gente então pesquisa esse passo para as escolas. Nós recebemos em torno de 100 a 120 escolas anuais aqui, que vêm de todo o país, até do exterior. Né, a gente recebe a grande maioria, que é o Rio de Janeiro. Temos escola de São Paulo também, de expressão, que vem conhecer. A gente recebe todo o segmento de quando está estudando ou café, ou Revolução Industrial, ou arquitetura, ou escravos. É o período que nós abordamos aqui, porque nós temos, é a única fazenda que preservou toda a senzala dessa região. Então a gente tem o Museu dos Escravos, temos o engenho e a enfermaria dos escravos. Então, os alunos vêm aqui, vão ver o que aconteceu realmente. Aqui a gente trabalha o cotidiano das fazendas de café. E assim, no Vale do Café, a gente já entra no clima. A gente vai se despedindo, vocês vão pegar as outras informações diretamente do estúdio. O programa Viagem por Aí está de volta. Eu espero que vocês tenham gostado das fazendas históricas de café, porque, olha, vou te contar, não é todo dia que você tem uma experiência dessa, de dormir numa fazenda de mais de 200 anos. Isso, gente, fazendas de café belíssimas, muito bem preservadas, que se remetem ao Brasil Imperial. Sim, foi um momento de muita história, de muita reflexão, foi fantástico. Eu espero que vocês possam também visitar locais como estes. E a gente tem novidade. Agora vocês podem assistir o programa Viagem por Aí pelo aplicativo no celular. Isso, gente, baixe agora o aplicativo da Ecto TV ABC. E nesse aplicativo assista ao nosso programa Viagem por Aí, né, Lilica? Sim, está disponível para Android, você pode assistir de qualquer lugar. Se você está viajando, se você está numa festa, agora já não tem mais desculpa. Isso é verdade. Além disso, tem outra novidade, né? Eliane vai contar pra gente. Sim, o site do Viagem por Aí já está no ar. Se você acessar o www.viagemporaí.com, você pode ver os nossos episódios anteriores, pode ver nossas fotos e muitas outras novidades. Isso aí, gente. Se você quiser saber mais informações do Vale do Café, acesse o portal valedocafé.com.br. São 8 cidades, diversas fazendas, tá? Realmente é muito próximo de São Paulo. Acesso pela rodovia Presidente Dutra. Espero que vocês tenham gostado do programa. Sim, e a gente se vê no próximo sábado.